pouco sobre Paulo Freire. Vamos lá. Essa comemoração desse centenário, inclusive que a Fundação Itaú Cultural, a qual você pertence, está organizando com uma grande pompa, né? Eu recebi o kit de mídia de imprensa, bastante interessante, muito bem feito. O kit digital, parece kit digital, né? Que eles chamam, assessoria. Tá. Aliás, não sobra nada para entrevista, porque está tudo aí. Tem bastante coisa, né? Mas eu tenho as minhas considerações assim de forma pessoal, né? Até porque eu sou professor também e formado em pedagogia também e gosto muito da questão da educação, né? E a minha revista, a plataforma, a Escola Legal, cuida justamente disso, né? De educação como guarda-chuva para outras vertentes de conhecimento agregado, sustentabilidade, ciência, tecnologia e cultura sistêmica. Deixa eu te perguntar, deixa eu te informar que me disseram que você é o Papa do Paulo Freire, é o cara que conhece... Não. E que você Eu conheci Paulo Freire. Pessoalmente. Sim, eu entrevistei o Paulo Freire 3, 4 vezes, eu não tenho certeza, e possivelmente fiz a última entrevista com o Paulo Freire sobre esse livro, Pedagogia da Autonomia. Pedagogia da Autonomia. Tá. Porque ele viria a morrer uma semana, 10 dias depois, né? Eu tinha um programa na CBN, eu e um amigo chamado Jorge Vasconcelos. Esse programa, na verdade, é um programa que começou na Rádio Gazeta, tal. Ele teve, de forma intermitente, 18 anos no ar, em rádios, e era um programa que entrevistava autores de livros. Não era um programa de literatura, entrevistava autores de livros. São coisas diferentes. Sem dúvida. E a gente fez uma entrevista sobre a pedagogia da autonomia, e ele viria a morrer algum tempo muito próximo depois, uma semana, 10 dias depois, né? Inclusive, quando a gente foi na casa da Anitta, né? Que é a viúva, né? De Paulo Freire, a segunda companheira de Paulo Freire, eu olhando assim as agendas do Paulo Freire, as pessoas olhando outras agendas, aí chegaram para mim e mostraram. Uma das pessoas da curadoria, Tainá, mostrou para mim e falou: olha aqui. E estava lá na agenda: entrevista para o Claudinei Ferreira, Rádio CBN. Né? E antes não tinha nada e depois não tinha mais nada na agenda. Né? Que feliz coincidência. Bom, e a primeira entrevista que ele deu para o rádio, quando ele voltou do exílio, também foi para mim. Tá. Né? Que é uma entrevista que está no livro Certas Palavras, que é o livro que a gente fez uma seleta de entrevistas e nos 10 anos do programa a gente imprimiu. Né? Então, Paulo Freire teve, ele e outros, né? Milton Santos, por exemplo, deu várias entrevistas para a gente. Então, ele é uma pessoa bem próxima. Na verdade, o livro de Paulo Freire que eu mais li e que mais me acompanha é Pedagogia da Autonomia. Você está vendo que, inclusive, ele não está em bom estado, né? Porque ele já sofreu anotações. Eu nem sei se eu entendo a extensão do que está aqui, de tão maravilhoso que é esse livro. Né? Apesar de ser um livro que algumas pessoas criticam. Né? E, por exemplo, o Walter Kohan, que vai participar, inclusive, do Quartas com Paulo Freire, ele critica esse livro com uma crítica civilizada, isso que é importante. Né? Ele fala é um livro com afirmações e poucas perguntas. E o Paulo Freire se caracteriza pelas perguntas. Né? O Kohan faz 2 críticas ao Paulo Freire que balançam, que assim nesse sentido de vamos pensar sobre isso, hein? Que o Paulo Freire é um filósofo da educação, trabalhou na praxis, né? Na educação na América Latina e na África, principalmente, mas principalmente na América Latina, mas se utiliza de conceitos eurocêntricos para escrever sua obra.
é uma crítica. Eu acho que Paulo Freire gostaria muito de discutir isso, assim como discutiu com Bell Hooks a questão do racismo, né, da questão de gênero, que foi importante para ele, né, para ele se movimentar. E a outra crítica também do Cohan é que esse livro seria um livro mais afirmativo do que questionador, né, e que o melhor da obra do Paulo Freire está no questionamento. Uhum. Isso é muito interessante, porque Paulo Freire não é unanimidade. Sim. Nunca pretendeu ser, né? É claro que há alguns seguidores que são, digamos assim, que perdem um pouco a noção, isso é comum em qualquer coisa, né? Em qualquer atividade humana, mas você deve saber, Volmer, que ele tinha uma frase que se tornou histórica, né? Não quero seguidores, quero pessoas que me reinventem. Né? Isso, para nós, da equipe de curadoria, que é uma equipe de 20 pessoas, com jovens de 20 e poucos anos, até eu, que tenho 60 e lá vai cacetada, não vou falar aqui tudo, mas isso foi bem importante. Isso, por exemplo, nos fez pensar sobre a publicação, porque a ocupação Itaú Cultural, essa é a 53ª, ela é composta da exposição, que é a parte mais visível, né? É o que todo mundo fala, é o que é inaugurado, é a exposição. Mas tem outras partes bem interessantes. A publicação, o hot site, quer dizer, você entrar no hot site da ocupação e ver 53 personalidades do pensamento e das artes brasileiras, né? Isso é lindo. Né? Todas elas relacionadas à atividade de Paulo Freire ou não? Não, o hot site é sempre o hot site de cada um. Né? Então, você tem o hot site desde o Nelson Lerner, Jardim Macalé, Chico Sainz, Paulo Leminski, Haroldo de Campos, né? Grupo Corpo. Né? E a gente vai ter a oportunidade agora de ter, ao mesmo tempo, Sueli Carneiro e Paulo Freire. Ao mesmo tempo, duas ocupações essenciais para a alma brasileira. Quando vocês falam em ocupações, vocês têm conceitualmente o que estabelecido? Então, uma ocupação é uma homenagem a um pensador, uma pessoa pensadora ou um artista brasileiro, né? Um criador brasileiro, criadora brasileira. E ela tem características, por exemplo, que é isso que eu estava falando, ela tem a exposição, tem uma publicação, tem o hot site, né? E pode ter, eventualmente, atividades paralelas, que são espetáculos ou debates. No caso do Paulo Freire, a gente vai ter, a partir de 6 de outubro, as quartas com Paulo Freire. Uhum. Né? A publicação e as quartas com Paulo Freire, elas seguem mais ou menos um caminho, o mesmo caminho, que é o seguinte: como o pensamento de Paulo Freire atinge outras áreas que não a educação. Então, por exemplo, a publicação fala da relação de Paulo Freire com a saúde. Então, são experiências na área de saúde a partir do pensamento de Paulo Freire. Experiências na área de arquitetura a partir do pensamento de Paulo Freire. Experiências na área de segurança pública a partir do pensamento de Paulo Freire. E tem um texto da Ilse. A Ilse foi diretora do Instituto Paulo Freire em Berlim, na Alemanha. Né? Infelizmente, ela viria a falecer depois que escreveu esse texto para a gente, que é o texto publicado, que é a experiência de um trabalho do Instituto Paulo Freire em Berlim na recepção de imigrantes na Alemanha. Uhum. Né? E de forma exitosa. Né? Então, a gente, na publicação e nas quartas com Paulo Freire, a gente fala de educação no sentido formal, tal, vamos ter lá a primeira apresentação é o Sérgio Haddad, né, que escreveu esse perfil.
muito interessante, que tem chamado muita atenção há alguns anos, há pelo menos 3 anos, sobre Paulo Freire. Tem a Anitta, o encontro da Anitta, que é a viúva, com a Ana May Barbosa, que foi aluna de Paulo Freire. Mas tem isso, Paulo Freire e a religião, Paulo Freire e a saúde, Paulo Freire na Alemanha. Tem essa... Um contexto interrelacional da praxis pedagógica dele com a vida em si, né? Educar para a vida, educar para o mundo, né? Uma coisa nesse sentido. Exatamente. Você tem a leitura de educador e de pedagogo dele, ou a tua função aí é mais jornalística e de organização do evento? Então, a minha função é mais de trabalhar junto com a equipe curatorial. Perfeito. Eu tenho, posso dizer assim, quais são as coisas que mais me chamam a atenção sobre o pensamento de Paulo Freire, nos seus conceitos, né? Mas eu sou parte de um contexto chamado Equipe Curatorial da Ocupação Paulo Freire. Essa equipe curatorial envolve, dentro do Itaú Cultural, o núcleo do educativo, o núcleo que eu coordeno, que é o de audiovisual e literatura, produção, né, cenografia, esse tipo de coisa toda, né, a questão da acessibilidade e tal, são muitas pessoas, né? A gente, principalmente desde a ocupação Zuzu Ângel, a gente tem uma prática que é freiriana sem saber, né? Que é o seguinte, olha, são 3, 4 níveis hierárquicos que aqui ficam no mesmo nível e todo mundo aprende com todo mundo, né? Nós temos a nossa roda de cultura para discutir as ocupações, né? Todo mundo é ouvido. A questão da escuta, né? Que para Paulo Freire é bem importante. É um exercício importante para a gente, né? Eu não coordeno no sentido mandatário, né? Eu, assim, sou responsável por algumas coisas. No sentido curatorial, eu sou mais uma peça só da equipe, né? Eu falo e aprendo. Eu tenho o aparelho auditivo aqui, é fundamental para você trabalhar numa ocupação. E bem, a prática escutatória, que inclusive é uma coisa que está se desenvolvendo hoje na mediação, justiça restaurativa, né? Parece que tem bastante influência dessa praxis freiriana, né? E outra coisa que Paulo Freire falava que é importante, que o conhecimento vem de uma equipe. Ela não vem de um ser. Esse ser pode ser muito interessante, ótimo, mas se ele não estiver na equipe, se ele não conseguir conquistar uma equipe, né? Falar e ser ouvido, né? Ouvir, né? Eu acho que se perde. O que é um pensamento ultra contemporâneo, né? Hoje nós temos laboratórios abertos, chamados laboratórios abertos, na área de pesquisa pesqueira, biologia marítima, né? Isso tudo é um pensamento, não é que eles fizeram por causa do Paulo Freire, mas adequado ao pensamento do Paulo Freire. Uhum. Parece que ele entendeu um pouco essa dinâmica toda da necessidade da interdisciplinaridade, né, e das pessoas poderem se relacionar em diversos níveis de conhecimento. Por acaso você tem informação, ou vai ser veiculado aí nessa ocupação, os trabalhos que ele fez, ou pelo menos uma das entrevistas que ele fez com um pesquisador e educador norte-americano, em que ele fala de informática, foi uma das últimas coisas que ele fez nos Estados Unidos. Ele fala de informática e da importância, né, da internet e da informática na educação. Você tem... Então, eu não tenho informação sobre isso, mas eu tenho uma informação, digamos assim, conceitual. Paulo Freire era louco por tecnologia. Estava aberto às coisas. Ele era fanático por tecnologia. Uhum. Então, por exemplo, assim, quando eu fiz a primeira entrevista com ele, quando ele voltou do exílio, ele falou muito do rádio. Era uma entrevista do rádio, a importância do rádio para ele,
como processo de informação. E outra, a gente tem, inclusive, essa peça, é uma das obras, né? Uma das peças da exposição, é o aparelho de slide que ele usou em Angicos, né? Que para a época era ultra moderno. Então, ele comprou um aparelho de slide. Né? Ele não precisava do aparelho de slide, ele podia usar, pendurar né, as ilustrações e tal, mas ele era muito ligado em tecnologia. Interessante. Então, eu estava atrás dessa entrevista, né, porque existe uma série de considerações feitas pelo pesquisador norte-americano, que não me recordo o nome agora, que já ultrapassam, inclusive, o que se anda fazendo hoje em dia. Tem muita gente que ainda não alcançou, né, embora tecnologicamente aparelhado, né, tem muita escola, muito profissional que ainda não alcançou o nível daquela discussão. Até porque a ideia da pedagogia, do oprimido, da educação para a vida, né, desenvolvida pelo Freire, não faz parte, né, do escopo dessas formações modernas, né, atuais, digamos assim. Daí o meu interesse em relação a isso. Uma observação é que a fixação dele pela rádio, ou pelo rádio, né, tem um componente histórico muito forte, porque o rádio foi criado ou implementado no Brasil como uma ferramenta voltada para a educação. E aí, depois é que chegaram a questão das novelas, a questão das radionovelas, aqueles programas todos, que também tem um fundo educativo, porque, cultural educativo, que traduzem a vida do povo, através da sociedade, enfim, essa contextualização. O que mais você me conta aí de novidade dessa ocupação, das suas expectativas, daquilo que você pretende alcançar? Qual é o motivo? Então, Vomer, se eu puder te dizer o seguinte, para quem não vai ter oportunidade de estar em São Paulo entre 18 de setembro e 5 de dezembro para ver a exposição, eu acho que o hot site... 3 meses. É uma ocupação bem longa. Tá? Então, você ter o acesso a essa publicação que é física, mas e virtual, ela é híbrida, né? O acompanhamento das quartas com Paulo Freire, e quem puder participar mais fisicamente e ver, a gente fez uma exposição que ela é cronológica. Tá? A gente optou isso, que é para as pessoas terem uma ideia mais clara de Paulo Freire. Então, o documento mais antigo que nós temos é o livro de bebê, do Paulo Freire, né? Que tem 100 anos. Né? É uma publicação de 100 anos, que é um livro, eu não sei se você lembra, mas eu lembro, eu cheguei a ter um livro de bebê também, esse tipo de coisa toda. Bom, e depois é o livro de bebê, as questões familiares, né? A evolução familiar, a entrada no meio acadêmico, documentação dos primeiros trabalhos acadêmicos de Paulo Freire, a entrada no SESI, porque Paulo Freire fez o trabalho em Angicos do método como funcionário, como diretor do SESI. Isso é bom que se diga. E o SESI, até onde eu entendo, não é uma instituição comunista, né? E a partir daí o exílio. Então a gente tem um documento bem importante, aí eu pontuo, um documento bem importante para as pessoas conhecerem, que é o salvo-conduto que o governo da Bolívia dá para Paulo Freire sair do Brasil e ir para a Bolívia. A partir da Bolívia ele iria depois para o Chile, Harvard, que ele foi professor, ele não foi aluno em Harvard, tem muita gente que acha o máximo ser aluno em Harvard, ele foi professor em Harvard. Né? E depois o trabalho dele na Suíça, onde ele ramificou principalmente para a África. E depois a volta para o Brasil, né? A passagem dele na Secretaria de Educação do município, tem lá toda uma documentação, e a gente termina com uma instalação
né, interativa, lá com sensores de movimento, tudo, onde você consegue ver o Paulo Freire, né? Onde ele recebeu honoris causa, no Brasil e fora do Brasil, homenagens, onde estão os centros de pesquisa, institutos de Paulo Freire, que tem 120 pelo mundo, né? E você consegue identificar isso, são vídeos que você consegue identificar isso, né? Então, tem esse trabalho mais cronológico, mas eu acredito que bem interessante para o momento. Muito bom. Muito bom. Serão, então, basicamente 3 meses de ocupação. Sim. Né? Um formato híbrido de apresentação, com cobertura de imprensa, com possivelmente espaço na televisão, na TV Cultura. Né? Isso seguramente vai ser... A gente tem muito... A ocupação, a exposição, os vídeos são só a fala do Paulo Freire. Tá. São vídeos em primeira pessoa. Uhum. No hot site, são pessoas falando do Paulo Freire. A filha, a viúva, o Marcos Guerra, por exemplo, que é uma pessoa que era o segundo dentro da hierarquia, digamos assim, né, de Angicos. Uhum. Né? Então, são experiências dessas pessoas falando de Paulo Freire. A Ângela, do Instituto Paulo Freire, o Gadotti. E da física, da ocupação, com a presença física, vai ser ali na Itaú Cultural da Paulista, naquele espaço. 149, Avenida Paulista 149. Uhum. É claro que a gente está evitando aglomeração, tem os horários, né? Tem toda uma marcação de onde você fica, o distanciamento, né? A necessidade de máscara, essa coisa toda. Perfeito. Mesmo porque eu acho que quem vai ver uma exposição de Paulo Freire usa máscara. Sim. Várias, talvez. Uma questão de posicionamento social. Que é uma questão política, né? Política, a educação de Paulo Freire é totalmente política. Não partidária, mas política. Como qualquer educação. Qualquer nível de educação. É ideológica. A opção é ideológica. Exato. Se você optar por isso ou por aquilo, se você optar por uma educação opressiva, ela é ideológica. Perfeito. Perfeito. Exatamente. Concordamos com o gênero, número e grau. Claudinei, foi um prazer conversar contigo. Se você quiser fazer mais alguma observação. Não, eu só quero convidar, né, o pessoal do Escola Legal para, se puder, visitar a ocupação. Não precisa gostar do Paulo Freire. Você pode ter críticas, como eu tenho, como várias pessoas têm, né? Não é um monolito. Paulo Freire não é um monolito. Sim. É isso que é importante que a gente perceba. Uhum. Então está ótimo. Muito bom, Claudinei, foi um prazer. Espero poder te ver aí outras vezes e bater papo contigo a respeito dessas ocupações do Itaú Cultural. Muito obrigado. Obrigado. Até uma Boa sorte para você. Obrigado. E para as pessoas que te acompanham. Tá ok.